Por que a Bíblia está sendo sempre atualizada? Vamos entender o que é a Bíblia está sendo atualizada. Lembra que eu falei sobre a importância da antiguidade dos textos? E lembre-se, pensa o seguinte, o apóstolo Paulo escreve uma carta para a igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. Ele escreveu uma carta. Então eles tinham um hábito muito interessante, eles reuniam os copistas. Eles reuniam um pessoal e um cara ia lá na frente, lia a carta em voz alta, ditando a carta do apóstolo Paulo, e eram feitas várias cópias que eram distribuídas, espalhadas e circulavam. Assim como muitos textos da Bíblia Sagrada foram assim distribuídos. Bom, à medida em que um manuscrito mais antigo é encontrado, os tradutores vão fazer essa análise. E é por isso que a Bíblia está constantemente sendo atualizada. Só que esse atualizado é adequando o texto ao manuscrito mais antigo. Então, por exemplo, tem uma cópia da carta do apóstolo Paulo datada de 127. Aí alguém encontra uma carta datada de 98. Então, os tradutores bíblicos vão usar aquele manuscrito de 98 e não mais o manuscrito de 127. Os textos mais antigos encontrados, os manuscritos mais antigos da Bíblia encontrados, foram encontrados no Egito, em Nag Hammadi, e também nas famosas cavernas de Qumran, os manuscritos chamados do Mar Morto. Foi a maior coleção de textos sagrados e mais antigos, tá bom? Qual é a melhor tradução? Bom, eu não me considero a melhor pessoa para responder. Eu não sou um biblista. Eu sou que nem aquele cara que foi fazer entrevista lá de emprego, sabe qual? Foi fazer uma entrevista de emprego e o entrevistador falou: o senhor fala quantas línguas? Eu falo todas, menos grego. Todas. Todas menos grego. Todas. Até japonês? Não, japonês para mim é grego. Então, eu sou que nem esse cara. Então, eu não sou a melhor pessoa para dizer para você qual a melhor tradução, mas no púlpito da IBAB eu uso a Nova Versão Internacional. E para estudar, eu uso a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, e inclusive tem os textos chamados e conhecidos e considerados por nós protestantes como apócrifos. A canonização utilizada na Igreja Católica, tem alguma coisa a ver com o cânon bíblico? A canonização dos santos, é isso? Canonizar um santo? É isso? Não tem nada a ver. É porque cânon quer dizer isso, régua, critério, regra. Então, o cânon bíblico tem a ver com isso. Critérios usados para definir os livros sagrados. A canonização dos santos é outra coisa. Na biografia do Billy Graham, ele menciona que ao descobrir algumas incorreções de algumas traduções da Bíblia Sagrada, teve sua fé abalada. Como podemos ter convicção de que a tradução da Bíblia atualmente em português está fidedigna às versões originais? Não podemos ter, muito provavelmente tem um monte de coisa errada mesmo na tradução. Não podemos ter, não. Inclusive, na língua grega, por exemplo, uma letra faz diferença. Por exemplo, se eu escrevo em português, vamos dar um exemplo, partir com i, o tempo verbal é um. Se eu escrevo partir com y, o tempo verbal é outro. Só que na hora que o cara está ditando, ele ditou partir. Um copista fez com i, outro copista fez com y.
Por isso que você encontra Romanos capítulo 5, você vai ler: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E outra tradução diz: tenhamos paz com Deus. Então é temos ou tenhamos? É uma letra lá na hora que o cara ditou. Então, pode ter certeza, se você quiser procurar incorreções na Bíblia, você vai achar um monte, mas você não vai achar na Bíblia uma incorreção que desmonte a harmonia da lógica interna da Bíblia. Isso é que é importante, pelo menos na minha opinião. Porque Deus, Criador do universo, se revelando através de moral e da natureza, precisou se revelar através de um povo e de uma nação, delimitando-se a dizer-se ser o Deus de Israel, sendo Ele o Criador do universo. Bom, a teologia vai dizer que a revelação moral e natural não seriam suficientes para o conhecimento da identidade desse Deus e do caráter pessoal desse Deus. Da mesma forma que você pode olhar para um prédio e dizer assim: isso é de Niemeyer. Mas você não conhece o Niemeyer olhando os prédios do Niemeyer. Você tem que se encontrar pessoalmente com o Niemeyer para conhecer Oscar Niemeyer. Então, se Deus deixasse a revelação de si mesmo apenas na natureza e na consciência moral, ele poderia ser intuído como divindade, como de fato é, mas ele não poderia ser conhecido como identidade. O livro de Macabeus não seria um livro de teor histórico por apresentar um contexto das revelações de Daniel. Sim, os livros apócrifos são considerados, mesmo pela tradição protestante, como livros de valor histórico, mas não são considerados livros inspirados por Deus e que contêm um conteúdo da revelação de Deus. Quem é o guardião dos escritos bíblicos para preservar a confiabilidade e garantir que nenhuma vírgula seja removida? Deus. Posso identificar algum outro manuscrito como palavra revelada de Deus que não a Bíblia? A saber, o livro de Mórmon, livros devocionais. Se Deus inspirou os autores da Bíblia, também não inspirou esses? A teologia faz uma diferença entre... primeiro, quando você encontrar um livro que o sujeito que escreveu disse que foi um espírito que deu para ele aquele livro, a sugestão que eu lhe faço é: não acredite no livro. Pode até ser que um espírito deu o livro para ele escrever, mas esse livro, eu não reconheço o valor dele como um livro autoritativo, como o livro dos Mormons, o livro da Ellen White, por exemplo, né? Então, agora, a teologia faz uma diferença entre a inspiração do Espírito Santo e a iluminação do Espírito Santo. Então, a teologia vai dizer que os livros inspirados estão aqui na Bíblia e que o Espírito de Deus ilumina o entendimento humano para compreender e discernir os livros inspirados. Então, por isso, quando você gosta de uma coisa que eu falo no domingo, você fala: ô pastor, você estava iluminado hoje, está certo. Mas se você falar, estava inspirado hoje, não, está errado. Entendeu a diferença? Teologicamente falando. Entendeu? Inspiração só aqui. Qualquer outra coisa que se diga na tentativa de interpretar a Bíblia Sagrada, a gente na teologia chama de iluminação. Porque a primeira Bíblia foi escrita em Israel, teoricamente por judeus que não creem em Jesus Cristo. Eu queria fazer 2 comentários. 3. Bom, não esqueça, foi Deus escolheu se revelar a partir de um povo. Tinha que ser um. Se Deus quisesse, ou se Deus tivesse se revelado através dos brasileiros, essa pergunta seria: por que que a Bíblia foi escrita pelos brasileiros que pulam carnaval?
Torcem para o Corinthians. Então, essa é uma pergunta que, qualquer que fosse o povo, essa pergunta existiria. Tá certo? A segunda observação que eu faria é que, como aquele texto de Pedro que nós lemos, não necessariamente os caras que escreveram a Bíblia sabiam que estavam escrevendo a Bíblia. E terceiro, é que eu acho que nós, cristãos, precisamos rever a nossa postura a respeito de Israel e do povo hebreu, ou dos que nós chamamos de judeus. Nos dois sentidos, porque a igreja evangélica tem dois extremos na sua relação com o povo hebreu. O primeiro é de tietagem. Então tem pastor evangélico que usa talite, usa quipá, igreja evangélica com menorá. Isso é uma bobagem, na minha opinião. A menos que seja inserido na própria cultura judaica, uma igreja judaica messiânica. Aí faz até um sentido, mas eu fui criado, você entendeu? Então tem um extremo, tá certo? E o outro extremo é uma hostilidade. É uma hostilidade ao povo judeu, ao povo hebreu, né? E que nós devemos rever, porque já é tempo de nós entendermos que essa fala, que os judeus mataram Jesus, ela é razoavelmente verdadeira, porque quem matou Jesus mesmo foi você. Pode Deus ter permitido que fizesse parte da sua palavra revelada algo 100% produto da sabedoria humana, onde não houve a colaboração do Espírito Santo? Por definição do conceito de inspiração, revelação, e por definição do conceito de autoridade, não. Se nós dizemos que a Bíblia foi inspirada por Deus, não. Mas é só opinião. Gostaria de saber o que significa Pai, Filho e Espírito Santo. Meu Deus. Trindade tem que ser um outro seminário de um ano inteiro, tá bom? Sobre essa aqui, sabedoria humana, etc., lembre-se que às vezes o apóstolo Paulo usa a expressão digo eu, não o Senhor. Lembra disso? Digo eu, não o Senhor. Ele está dizendo, olha, isso é minha opinião, mas está lá na Bíblia. Então talvez seja aí uma brechinha para a sua perguntinha. A Bíblia diz que Deus e Espírito, que Deus é Espírito e nunca pode ser visto. Então quando Deus aparece no Velho Testamento, é Ele, Jesus, o Filho, quem aparece. Essa é a ideia. Por isso que é a teofania, são as aparições de Jesus no Velho Testamento. Essa é a ideia. Gostaria de saber por que na Bíblia protestante os 7 livros da Septuaginta não foram considerados ou incluídos. Em que seu conteúdo diverge dos outros 66 livros? Olha, essa é uma pergunta muito interessante que eu precisaria pesquisar um pouquinho mais para responder. Mas a razão principal que Lutero deixou de fora os 7 livros da Septuaginta é que eles não faziam parte da Bíblia hebraica, da comunidade judaica palestina do primeiro século. Foram inclusões posteriores e que a comunidade judaica não acolheu. A comunidade judaica palestinense original. Somente a comunidade judaica que chegou no mundo grego ou no mundo dos goi. Entendeu? Então foi por isso que o Lutero deixou de fora. É que a comunidade judaica palestinense não acolheu esses livros. Nos demais livros sagrados do mundo pode haver palavra de Deus? Olha, honestamente, eu acho que pode. Eu acredito que Deus mostra a sua face nas culturas.
mas nenhum outro livro sagrado pode, de acordo com a nossa convicção cristã, ser chamado de palavra de Deus. Essa pergunta poderia ser formulada de uma outra maneira. Deus só fala na Bíblia? A minha resposta seria não. Mas, ao mesmo tempo, a minha resposta seria que é a Bíblia o critério para nós ouvirmos Deus falar fora dela. Hoje em dia, tem muita igreja comemorando as festas bíblicas, está certo? A Igreja Batista de Água Branca não comemora nenhuma festa senão o batismo e a ceia. E algumas pagãs aí como o Natal. Mas tabernáculo, festa Pentecoste, etc. Não. Eu acho que não faz sentido. Faz sentido dentro da cultura judaica, mas para nós cristãos, as duas únicas festas instituídas por Jesus foram o batismo nas águas e a Eucaristia, ou a partilha do pão e do vinho na comunhão. Por que as pessoas dizem no Novo Testamento pode, no Velho Testamento não podia? Por quê? Tentando lembrar aqui de alguma coisa que pode no Novo e que no Velho não podia. Mas uma coisa é certa, né? Se é verdade, como nós cristãos acreditamos, que a revelação final ela vem em Jesus, tendo Deus outrora falado, hoje nos fala pelo Filho, e se o discernimento da compreensão da história de Israel e da revelação de Deus na história de Israel, ela acontece no derramar do Espírito, após a ressurreição de Jesus, o Novo Testamento tem primazia sobre o Antigo Testamento. É por isso que a gente não sacrifica ovelha, bode, a gente não faz um culto com sacrifício de animais. Porque o Novo Testamento diz para nós que o sacrifício de Jesus foi feito de uma vez para sempre e que a aliança celebrada em Jesus torna caduca, essa é a expressão do livro de Hebreus, a aliança celebrada em Moisés. Então, o Novo Testamento tem primazia. Se você quiser fazer um quadrinho simples, coloque na sua folha Velho Testamento, Novo Testamento. Toda vez que um disser sim e outro não, ou um disser não e outro sim, vale a coluna do Novo Testamento, entendeu? Que é autoritativa para nós que somos cristãos. Se nós fôssemos judeus, nós fôssemos adeptos da religião judaica, praticássemos o judaísmo, nós não teríamos o Novo Testamento. Nós somos cristãos, então o Novo Testamento para nós tem a primazia. Eram essas as perguntas, eu só fiquei devendo, se eu bem me recordo, a pergunta sobre a Trindade, que também eu gostaria, e quem me dera, ao menos uma vez, entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Essa frase que eu vou usar agora, ela é uma frase assim que eu uso bastante, porque me livra de muita situação. Mas ela é verdadeira, eu acredito. É uma frase de Tertuliano, falada por ele no século III. Ele diz assim: eu creio porque é absurdo. Se não fosse absurdo, eu entenderia. Como eu não entendo, eu creio. Eu tomo como verdadeiro e organizo a minha vida a partir dessa opção de fé. Eu creio porque é absurdo. A Trindade é um dos absurdos. E se a gente quiser levar ao extremo, Deus é um absurdo. Ele não cabe na nossa cabeça. Deus não cabe na nossa cabeça. Quanto mais a Trindade. 3 pessoas que são um Deus só. Então, eu creio porque é absurdo. Tertuliano.
Muito obrigado, senhores. Que Deus nos leve na sua graça e na sua paz. Amém.